Olá, aqui quem fala é Felícia do blog Brasileirinhas. Esse é mais um episódio da série Encontros, na qual você já encontrou e ainda vai encontrar muitas pessoas da arte, da música, da literatura, da cultura em geral. O encontro de hoje é, na verdade, um diálogo, porque eu conheço a Maristela faz muito tempo e a gente tem uma coisa em comum, que é a promoção da arte e da cultura brasileira. Aqui vocês promovem no próprio seio da cultura. Lá nós promovemos no exterior. Estou com vocês Maristela Loureiro e Ana Tati, escritoras dos livros Brincadeiras Cantadas de Cá e de Lá e Desafios Musicais. E tem mais chegando, né? Tem mais chegando. A gente tem mais 2 livros, porque na verdade esses livros é uma coleção que chama Coleção Brinco e Canto. Tá. Né? Então essa coleção está dividida em 4 livros. Então, Brincadeiras Cantadas de Cá e de Lá, Desafios Musicais, para os pequenos, que acho que sai agora já em fevereiro, a gente já vai fazer o lançamento. E o último, que chama Festas e Danças Brasileiras. Eu trabalhei muito tempo com a Ana Tati, numa escola que era integração das artes, então música e artes visuais. E nós trabalhamos 6 anos juntas com crianças de 5 e 6 anos. E nós nos conhecemos e fomos conhecendo o repertório uma da outra. O repertório de brincadeiras cantadas, o repertório de movimentos, todo esse repertório artístico e musical que fazia parte da nossa vida. E que era muito extraído do cancioneiro infantil brasileiro, tradicional brasileiro, né? Então tem muitas canções que são da nossa vivência, né? Da nossa infância. E daí um dia, numa reunião que nós continuamos trabalhando juntos, porque daí uma indica para trabalhar num lugar e que a outra trabalha. E na faculdade que trabalhamos juntas, numa reunião, de repente chega um bilhetinho assim para mim. Vai passando o bilhetinho: você quer fazer um livro comigo? E daí eu olho para ela e falei: sim! E o bilhetinho volta. E daí, a partir deste dia que a Ana teve essa ideia de a gente publicar, né, as nossas coisas, ela falou assim: um dia a gente vai embora, a gente tem que deixar aqui, né, as coisas que a gente faz, que é tão bacana, né? Então é uma coleção coletiva. Sim, coletiva, você quer dizer o quê? Vocês duas, das famílias, né, que vocês estão falando que veio da infância de vocês. Quando eu passei esse bilhetinho, que tudo começou já uns 4, 5 anos atrás, a gente começou a recolher, nem fazendo tanta pesquisa, porque tinha tanta coisa, mas Maristela é um repertório ambulante. E as brincadeiras são todas brincadeiras cantadas, né? Todas têm brincadeiras ligadas à música, né? Do folclore brasileiro, algumas também do folclore de outros países. Né? Mas a gente juntou 350 brincadeiras e aí a gente ofereceu para melhoramentos e lá eles tiveram a ideia de desmembrar e fazer uma coleção com 4 volumes, né? As brincadeiras cantadas são que as brincadeiras assim tá dividido aqui em brincadeiras de roda, né? Tem 2 volumes, 2 capítulos, que chama Brincadeiras de Cá, que são as brincadeiras brasileiras, e a de Lá, que são as brincadeiras estrangeiras. Então todas são essas brincadeiras cantadas, que a faixa etária para todas as faixas etárias a gente percebe, né? Desde as crianças muito pequenas ou até para crianças maiores. Então a gente vê que é possível fazer essas brincadeiras, né? E os desafios musicais, a diferença dos desafios, são brincadeiras também, que são cantadas, às vezes tem coisa que não é cantada, é contado, mas que exige mais uma habilidade motora, mais um desafio, né? Então, ou uma coisa acumulativa, um raciocínio, um jogo acumulativo que vai ficar tendo que lembrar, então a memória precisa estar bem ativa. E com isso desenvolvendo muitos outros conceitos também. Muitos outros conceitos, né? Tem alguns desafios, né, que são da fala, né? Meio trava-línguas, ou uma rapidez com a fala, ou vai mudando, por exemplo, a brincadeira Fernando VII, você canta tudo na vogal A, depois na E, depois na I, né?
ou muda a métrica e você tem que continuar cantando como eu atirei o pau no gato. Então todos têm um desafio, né? Todas as brincadeiras que tem aí. Desde brincadeiras cânone, com copo, brincadeiras cânones. Cânones que precisam de ter essa atenção, né? De estar ouvindo, se ouvindo e ouvindo o outro, né? Ou Codilibs, que é uma canção em cima da outra, e tá cantando, enquanto um tá cantando Marcha Soldado, outro tá cantando Boi da Cara Preta e o outro tá cantando... É muito legal. Sobreposição. É muito legal. E por que será então que vocês, qual foi assim, o objetivo de colocar brincadeiras de lá, de outros países? Na nossa infância, nós brincávamos também com brincadeiras de outros povos, né? Povos mais próximos, a gente nem fala brincadeiras do mundo, porque daí, né, até para escolher esse título foi difícil, porque é muito complexo você falar brincadeiras do mundo, a gente não tem esse poder de conhecer as brincadeiras do mundo, mas brincadeiras de outros povos, conhecer um pouquinho de outras culturas. E eu considero que sim, assim, nós precisamos aprender a conhecer nossas brincadeiras, né, para a gente se tornar forte culturalmente, tá a nossa identidade, quem somos nós. Acho que a brincadeira traz muito isso, né? E até para nós conseguirmos respeitar outros povos, eu coloco sempre isso, né? Então foi muito bacana colocar outros povos também, porque se eu me conheço, eu conheço minha identidade, eu consigo respeitar os outros, né? Então a gente pensou em fazer essa divisão mesmo, trazendo, acho que um pouco também desse pensamento, né, Ana? E também as brincadeiras de lá, elas são muito parecidas com as brincadeiras de cá. E também o que é de lá e de cá? A gente não vai saber purificar isso, né? Somos antiga colônia, então já temos diversas influências de outras culturas, né? E eu acho muito bacana que vocês colocam na introdução aqui do Brincadeiras, acho que dos desafios também, que isso é uma vitamina, né? A gente saber da nossa cultura, das nossas brincadeiras. É muito que a gente batalha no exterior, é um movimento em prol desse resgate e às vezes assim, do nascimento de uma identidade brasileira, porque infelizmente são vários motivos que levam uma pessoa a mudar para outro país. E alguns deles são um pouco traumáticos. Seja lá qual seja o problema é do tamanho que a pessoa elege, né? E isso gera consequências muito sérias para as próximas gerações, porque então, vamos supor, a mãe foi e ela não quer mais ser brasileira, ela não quer mais falar português, ela não quer passar para uma geração adiante uma herança que inclui uma identidade brasileira. Então, assim, essa vitamina só vem mostrar o quão é importante você passar isso para gerações seguintes, porque uma identidade é bom, mas 2, 3, 4, por que não, né? Nós somos cidadãos globais, né? Assim, não tem como a gente fugir disso. Só que o livro tem mais uma beleza, que são os bordados da Ana. Olha a delicadeza desse trabalho. Conta pra gente um pouco, isso também é cultura brasileira. Nossa As camisetas também. São os bordados da Ana. Os bordados, não sei como que surgem essas coisas, mas elas aparecem na minha vida, algumas manifestações artísticas, né? Então eu comecei a bordar, nunca fiz curso de bordado, não sei fazer um ponto que eu possa dar nome a esses pontos conhecidos. É uma forma de desenho, né? Uma forma de desenho no tecido e inspirado no desenho das crianças, né? Então todos os bordados eu fui resgatando desenhos de criança e fui compondo os bordados, e eles são bem trabalhosos, né? Eu fico às vezes meses para fazer um bordado, né? E aí quando a gente começou a fazer o livro, aí eu comecei a voltar de fato o pensamento dos bordados para a ilustração dos livros, né? Tudo a ver. Aqui no início, Maristela, você dedica o livro aos seus pais, e aí você diz que me deram de herança o gosto pela cultura. E vem a calhar totalmente com até a nomenclatura, né? Então, em português a gente diz língua de herança, em inglês inherited language. Não, desculpa, heritage language.
Para mim tem diferença a palavra herança para heritage. E no caso aqui, eu acho que o que vocês estão oferecendo é a herança mesmo. Eu acho que, eu sinto, parece que a pessoa fica mutilada, sabe? É uma mutilação, eu até lembro de uma frase que ela é dada como da Cecília Meirelles, mas eu não encontro a fonte dessa frase, né? Que fala uma pessoa que não brinca de roda, não conhece sua cultura, ela é como se ela fosse mutilada, né? Ela tem perdas incríveis na vida, né? Ela não se conecta com o seu povo, né? E ela não se articula bem, ela não se relaciona bem, né? Então eu acho que pode virar, sim, a palavra mutilação é muito forte, né? Mas a sensação é que vai fazer falta para o resto da vida a sua cultura, né? Eu coloco sempre isso, assim, a gente vê adolescentes que não brincaram, né, ou que não conhecem a sua cultura, fazendo falta na vida dela. Então você vê crianças, às vezes, que são muito adultos para a fase, que é na fase de brincar. Que também mutilou-se a infância. Então, porque mutilou a infância, e na infância que estão inseridas essas brincadeiras. Né? Por isso que a gente remete muito à infância, a gente dá muito valor aqui, né, na infância. Porque mas dá tempo de resgatar quando nós somos adolescentes e voltar a brincar. Mesmo na faculdade que a gente dá aula, muitos alunos falam: professor, eu não brinquei, eu brinquei de videogame, eu não sabia brincar. Eu falei: mas que bom, dá tempo, se você se despertar para isso, você dá tempo de fazer isso. Mas a criança que não passou por esse período de brincadeiras, né, ela vai ficar uma criança adulta, né? E quando ela virar adulta, vai fazer falta a infância dela. Essa falta na infância, ela vai ficar um adulto infantil, porque ela vai ficar buscando eternamente a sua infância. Então, isso eu acho que é um grande problema se não promover a sua herança cultural. Né? E aí no exterior mais ainda, né? Então você não só é um adulto infantil, como você é um adulto infantil e sem raízes. Você falou, ela não se comunica com o mundo, ela também não se comunica com ela mesma, né? O Francisco Marques, o Chico dos Bonecos, faz aqui na introdução, né, uma apresentação da seleção de vocês. Ele diz: 3 verbos fazem pulsar o coração da brincadeira: investigar, experimentar e explorar. E assim, como você estava falando, né, da importância do brincar, para nós no exterior, não só muitos de nós, gerações inteiras, não brincaram e não têm esse repertório, por isso a importância dessa coleção, mas também ela vai se tornar uma ferramenta muito útil para a pessoa que está ensinando português como língua de herança, porque aqui a gente tem vocabulário riquíssimo, a gente tem uma rima muito bem feita que é inerente do nosso folclore, né? Uma métrica muito bacana e muito variada, porque daí também vocês incluem diversos ritmos, né? E acima de tudo, essa vitamina cultural. Então foi até uma coisa que eu tinha enviado para você. A gente tem feito um trabalho, um estudo para realmente entender por que a musicalização, o uso das brincadeiras cantadas é tão eficiente para ensinar uma língua. E na verdade não é porque é a língua portuguesa. Na verdade, diversas pessoas têm usado a música como ferramenta para ensinar línguas. E existe um campo de estudo que se chama consciência fonológica, que, entre outras coisas, explica essa relação. Inclusive tem um estudo muito interessante, foi feito em Londres, que mostra como nursery rhymes, que seriam então as nossas parlendas, ajudaram as crianças a aprender mais metalinguisticamente a sua própria língua e com isso se aprofundar em detalhes muito importantes, por exemplo, a métrica da língua, a sílaba tônica. Então a gente tem feito um trabalho nesse sentido de demonstrar como o uso das nossas canções, que não custam nada, que são nossas, pode não só ajudar no ensino do português como língua de herança, como, pasmem, porque a língua portuguesa é uma língua romântica, tem uma complexidade gigantesca, mas você
muito do que você vê é o que você fala, ela ajuda a língua inglesa. Então assim, acabou agora aquela história da pessoa dizer, ah não, mas ensinar as duas línguas confunde. Não confunde, não só confunde, como ajuda também. E a coisa da rima é muito importante, porque a criança faz relações, ela sintetiza, ela tira um pedacinho daqui, ela junta dali, são diversos processos cognitivos. E você, que é professora de musicalização, sabe como isso é super forte. Super forte. E super importante. Foi engraçado que você falando isso, né, das rimas. Nós ganhamos um prêmio na Feira do Livro Infantil Juvenil, da Finilinge. Então foi um prêmio, nosso livro primeiro, Brincadeiras Cantadas de Lá e de Cá, nós fomos premiados e nós fomos para a feira, tinha uma estande e a gente foi fazer uma comunicação. E era para crianças de escola, só que nós somos super brincantes, uma olha para outra, a gente já começa a brincar, né? Eu adoro esse termo, eu sou muito comportada. Nós somos muito comportadas aqui, nós somos bem brincantes. E nessa feira, o livro é de brincadeiras cantadas, mas nós não poderíamos brincar com as crianças, nós não poderíamos cantar para as crianças, e a gente tinha que falar o conteúdo do livro. Então nós falamos, bom, nós fomos no avião treinando, que a gente, combinando, né, nem treinando, nós íamos ler as letras e mostrar para as crianças como era importante essas letras com essas rimas, que foi o que você falou, né, e ficou tão bacana, porque a gente fez uma dinâmica, né, a gente fazia, de hora que nós líamos, a gente lia em cânone, outra hora que nós líamos e ficou muito interessante que as crianças não queriam sair da estande que nós estávamos. Né, Ana? O ponto mais central da consciência fonológica é a sílaba. Porque é a sílaba que guia a criança depois em questões não só tônicas, mas também de redução de sotaque, enfim, tentar entender que tem, na fala de uma frase, né, eu coloco força em algumas sílabas para dar mais sentido, e aquilo tudo vai construindo uma consciência metalinguística da língua, né? E daí então eles dizem que o que mais ajuda a criança a entender onde acaba uma sílaba e começa a outra é o ritmo, é a métrica, aquilo é uma pista acústica. Então, por exemplo, aquela rima, a casinha da vovó, né? Eu conversei com os professores num curso e falei assim, vamos bater a palma só na sílaba tônica. Não sei. Falei assim, gente, então eu vou mostrar pra vocês o que crianças de 3 anos conseguem fazer. Porque eu não falei pra criança de 3 anos, vamos bater na sílaba tônica. Né? A brincadeira era, vamos bater conforme a gente vai sentindo que a música tá indo. Então, anda com a música, né? Então, a casinha da vovó. Então, da vó. Caiu certinho e a pessoa, meu Deus, isso é música diretamente na linguagem. Sim. Né? Você não tem o que dividir ali. Ela é simplesmente isso. Esse exemplo da leitura é impressionante. Da leitura é impressionante. Às vezes a gente está dando aula e fala assim, mas isso é aula de música? Não tem uma canção aqui, né? Mas é uma aula de música. Claro. É uma brincadeira, ou até contar uma história. A forma como você narra essa história, com os impulsos, com a sua intenção, ela é tão musical, né? Ou um jogo, um brinquedo que o menino faz, ele vai jogar uma peteca, esses impulsos que ele tem que dar, né? Ou rodar um peão, que precisa de uma intenção, uma respiração, é super tão importante, é tão musical. Isso não sei é toda se videogame dá mesmo. Eu não sei se dá mesmo, porque é o mesmo, não dá um impulso. Porque se você não tiver se você rodar um peão assim, ele não roda. Mas se você rodar com uma respiração, uma intenção, como se você estivesse pondo a mão no instrumento, aí ele funciona como um início, né? E está inserido no jogo. E não sei se a gente está se eu estaria sendo meio injusta ao dizer isso, mas todo mundo no exterior fala, né, que língua linda que você está falando, é português, né? É uma língua muito musical. Eu
acho que toda língua tem a sua beleza, mas a língua portuguesa é demasiadamente musical, né? Ela tem... Você falando isso também lembra de outra coisa. Eu estava na Hungria e daí chegou era um curso internacional, então tinha pessoas de vários países. Daí chegou uma italiana, ficava do meu lado e falou assim, fique conversando, porque eu preciso de ouvir você falar, porque eu escuto canto quando você fala, eu escuto a fala, eu escuto a sensação que você está cantando. Eu falei, mas eu só tô coisa, né? Porque então, a nossa língua ela tem muitos tons, né? E a conclusão eu acho que nem tem como dividir, nem precisa dividir música de língua, né? Assim, é um caminho natural. Agora, eu tenho certeza que uma das perguntas das pessoas que estão assistindo é, mas eu não sou musicista, eu posso usar essas brincadeiras também? O que você acha? Eu não sou musicista. Já está aqui a resposta. Na verdade, Kodály já dizia, né, que a música pertence a todos. Todo mundo pode fazer música, né? Ela não tem só para quem estudou música. Esse livro não é só para quem estudou música. São, inclusive, para todos os professores, ou crianças, ou adultos, ou jovens, que queiram aproveitar a beleza, a alegria que eu acho que ele transmite. Já visto a presença dos CDs e dos DVDs, né? Eu acho que vem preencher. Sim. A coleção nasce das brincadeiras espontâneas, né? Ninguém precisou ser músico para brincar, de cantar e o ritmo, né? E a melodia, o ritmo e a coordenação. Então, a gente só organizou esse material, né? E estamos oferecendo isso para que as crianças conheçam, brinquem. E o professor aí, nesse caso, é um mediador, né? Mas isso vem da nossa cultura, né? Eu acho importante você ter mencionado a palavra mediador, porque também existe um perigo muito grande da tal da musiquinha. Que é a musiquinha lá de fundo, que falou musiquinha, cara, já dói meu ouvido lá dentro, porque eu acho que eu estudei tanto essa musiquinha, né? Não é isso, né? Não é só pra tocar o CD ali pra criança ouvir. Não, o que a gente fundamenta são todos os conteúdos que tem aí. Você acabou de falar alguns que você ainda pegou esse viés da língua, né? Mas tantos outros conteúdos tem em qualquer brincadeira, né? Conteúdo social, conteúdo cognitivo, afetivo, de coordenação, né? São regras, as brincadeiras têm regras, né? As crianças têm que aprender a aceitar, aprender a abrir mão, a perder. Nossa, a gente mexe também com timidez, com criança que só quer ocupar sempre o primeiro lugar ali, quer estar sempre no meio da roda, né? Organizações. Cada brincadeira tem muito conteúdo, né? E a criança é um curioso, assim, por natureza, né? Se a gente mostrar para ela o que está acontecendo ali, ela não só vai entender melhor o que ela está fazendo, mas quem sabe reproduzir, criar outras brincadeiras, né? As variantes, né? Que a criança que são muito legais, né? Olha, é incrível, assim, eu dou aula, né, na faculdade e um dos trabalhos que eu peço, né, na aula, né, de música é que os meus alunos, que são professores, que eu dou aula na pedagogia, que eles apliquem na escola onde eles estão fazendo estágio, com qualquer idade que for, sem com brincadeiras do curso, né? Puxa, e o retorno que eu tenho disso, das crianças, parece que elas têm uma fome, uma sede, de cultura, né, dessa cultura. Elas ficam endoidecidas, né, e ficam pedindo de novo, quero mais, você vai ensinar mais, isso aqui. Puxa, parece até sacanagem que isso não esteja, sabe, que a gente não esteja oferecendo, né, entregando essa beleza da nossa cultura, né, e essas brincadeiras que não é à toa que elas ficaram, né, na história. Então é impressionante, assim, como elas vão de encontro, parece que uma coisa tão natural da criança, né, de cantar, de brincar. É muito rico isso, né? E ainda assim, nisso que você falou da mediação, especialmente para a criança brasileirinha, né, que é então o filho ou neto de um brasileiro ou que mudou para lá muito pequeno, ele não vai ter a
menor condição de aprender uma brincadeira se a gente não mostrar. Sim. Não vem assim no ar, não né? vai. Não, a gente tem que mediar, a gente tem que mostrar da melhor maneira possível. Uma discussão que se tem muito no meio de professores, músicos ou não, em relação ao conteúdo. Não, aí tem os pais também, entram nessa discussão. O conteúdo, assim, às vezes ele é questionado. Porque a música é muito trágica. O pobre do cravo, né, tadinho, despedaçou. Esses dias eu ouvi uma entrevista, não vou citar o nome do artista, porque eu não sei nem se essa pessoa devia ser chamada de artista, que ele criou um show de piadas em cima das músicas dessas de raiz, justificando por que o brasileiro não vai pra frente. Nossa, porque ele já cresce com uma autoestima ruim, ele já cresce na tragédia. Por causa do Cravo e a Rosa, por causa... Aí ele vai acabar com as nossas canções, com as lendas. Não, mas ele tem uma solução. A solução dele é uma artista muito popular que nos anos 80 criou músicas maravilhosas. A Xuxa. Nossa. Então não Mas tem estamos salvos. isso. Não vamos perder tempo falando isso. Mas Não, eu acho que é um excelente exemplo de mostrar assim, o trágico não é tão trágico. O trágico é trágico para o adulto. Não é nem o trágico, tem uma coisa psicológica aí por trás de toda essa tragicidade do nosso cancioneiro, né? Tem coisas de fortalecimento interno, né? A gente sabe da nossa cultura, um menino índio, que para ele se fortalecer, quando ele vai passar para a maturidade, ele põe a mão, algumas culturas, não todos os meninos, mas algumas tribos, que ele tem que colocar a mão no formigueiro e aguentar firme todas as picadas. Na África também tem vários rituais que é da passagem, né? Para ele ser forte, para agora você vai ser um homem, agora você vai ser forte. Né? Nossa cultura, nós temos sim essas canções que vai trazer uma reflexão. Uma vez nós cantamos numa aula, a Anê, a gente cantava uma aula que é muito trágica, se você for pensar, do Antoninho, né? Que o professor até o professor agrediu o aluno, que tem uma coisa assim, mas o menino morre, tem que falar de morte, canção que fala de morte, né? Para a criança. E daí uma criança, nós cantamos a canção e ele chegou e falou assim: nossa, professora, essa música é muito triste. Posso mudar o final? Pronto, pode. Por que ele começou a fazer? Ele começou a elaborar. Porque ele fez uma reflexão. Porque se a criança ela vê essa coisa do triste, ele elabora dentro dele, ele vai ter essa coisa melhor, está salvo. Você já está salvando essa criança. De uma série de outras coisas. A criança ela precisa ser firme para aguentar ou não, para aguentar falar de morte. Claro. Por que a criança, quando é pequenininha, fala de morte? Quando ela, 5, 6 anos, ela já está aprendendo a ser muito independente. Ela já amarra o sapato sozinha, já toma banho sozinha, já põe roupa sozinha, fala: opa, não preciso mais da minha mãe. Sou uma pessoa. Será que ela vai morrer então? Porque ela é egocêntrica. Até agora, ela precisava de mim para viver, porque ela vivia para mim. Se eu não preciso mais dela, ela vai morrer? Né? E daí é quando ele começa as primeiras questões da morte. Só que quando ele vai falar em casa, e olha como a nossa canção é poderosa, porque ela vai falar disso cantando, né? Vai falar de medo cantando. Ele vai falar em casa de morte, mas se você morrer, vira essa boca pra lá, menino. Ninguém pode falar de morte, ele não pode tocar nesse assunto. Ele não elabora isso. Exatamente. E O fica primeiro não que essa criança ouvir, ele vai ficar muito revoltado na adolescência. Ele é capaz de entrar numa escola armado, sim, para atirar em todos. Que é o que a gente vê, é uma coisa muito comum. São pessoas que estão faltando uma elaboração interna de conseguir ouvir um não, de conseguir falar de termos que é triste e doloroso. Né? Não que nós vamos sair assustando as crianças, nada disso, mas as canções são assim: Boi da Cara Preta pega esse menino. A gente, as histórias, né? Todas as histórias infantis, as lendas, são cheias de elas têm sabedoria. abandono, elas têm adoção, elas têm maltrato, né? Não tem mãe, a mãe morre, o pai morre. É uma tragédia, né? É uma tragédia e são contadas para as crianças, né? Então as crianças elas acabam tendo que elaborar essas histórias.
que até eu acho que fica mais evidente nas histórias do que nas canções. Poucas crianças prestam atenção em letra. A gente foi prestar atenção em letra depois que a gente era adulto. A criança está prestando, não é nem prestando atenção, a criança está cantando a alegria, que são as nossas canções. O ritmo e a melodia. O ritmo, que exato, é justamente o casamento do ritmo com a melodia, por exemplo, do Atirei o Pau no Gato, que você passa a vida inteira cantando das músicas mais alegres que tem no Brasil. E depois quando você é adulta, nossa, Atirei o Pau no Gato. Não conheço uma criança que matou gato por causa dessa música. Aí vem o politicamente correto, querendo mudar a letra, nada a ver. Das coisas assim que eu saio de mim, assim, fico possessa com gente que mexe na letra de canção da tradição. Não gosta dessa, acha que faz mal, faça outra. Exatamente. Crie outra música, mas não mexa nessa. Porque isso não faz criança matar gato, pelo contrário, é uma música muito alegre. É falta de conhecimento, é ignorância você mexer na cultura de raiz, né, daqui, de qualquer outro país. Essas coisas existem, não é à toa. Né? Porque assim, por mais que seja parte da minha identidade, ela também faz parte de um coletivo, né? Claro. Então uma questão não é só a violência, o atraso. Desrespeito com a cultura. É desrespeito. Alguém me pediu uma vez para mudar a letra não é Caibalão. Oh meu Deus. Aquela que fala do rei mandou ajoelhar. Ele falou assim, não, Carneirinho, carneirão. Não, mas eu não acredito em Deus, eu não quero que minha filha seja exposta a isso. Então a gente não pode cantar nenhuma da cultura brasileira, porque até aí Santa Clara, é santo pra cá, é pai pra lá, né? Não tem condição. É um coletivo, não é só seu. É seu também, mas não é só seu, né? Eu também sou muito contra com a mudança das letras. De repente elabore em cima, né? Por que não? Elabore, mas não mudar, né, por esse sentido. E o que você falou de não prestar atenção, eu acho que não é o momento, de repente, né? No momento da infância, eu atirei o pau no gato, mas as partes mais interessantes são ritmo e a melodia. De repente, mais adulto, então a gente elabora, não deixa de ser um conhecimento linguístico, né? Eu tive uma tragédia na minha família, que foi a morte do meu pai. E quando voltei a dar aula, a primeira música que eu comecei a cantar, sem pensar, ok? Na aula foi A Canoa Virou. Nossa. E quando eu cantei A Canoa Virou, vou deixar ela lá, foi por causa do fulano que não soube remar, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu parei. E agora eu entendi. Mas ela não me deixou triste. É uma reflexão, é uma elaboração sobre algo que aconteceu real. Acho que a gente estaria tirando esse privilégio, né, das crianças. Últimas palavras das autoras sobre o livro. Sobre a coleção, né? Que então, para os brasileirinhos no exterior, para as professoras, mães e avós que também estão tentando. Acho que esse livro, né, traga realmente algo da nossa cultura, que as pessoas possam brincar, se divertir, brincar. Né? Uma coisa que a Ana fala muito, eu também, é coisa séria, brincadeira. Brincar é coisa séria. Né? Então acho que isso são coisas que a gente espera que todos possam abraçar e poder ter essa alegria do brincar. Para mim é um prazer assim, saber que a gente pode oferecer essas brincadeiras para os brasileiros e brasileiras e as crianças, né? Em geral. Eu acho que é um trabalho fruto, né, de duas companheiras aqui, parceiras e que amam crianças, e a gente se conheceu na sala de aula brincando. A nossa identidade foi identificação foi pelas brincadeiras com as crianças, o respeito pelas crianças, né, que eu acho que é o mais importante. Então isso é fruto desse amor que a gente tem pelas crianças. Muito obrigada.